Paz, meus irmãos, mais uma Santa Ceia do Senhor, nós estamos aqui, e eu queria te abraçar, você que está aqui na sala conosco, você que vai estar nos assistindo e participando pelas redes sociais, em qualquer tempo, em qualquer momento. Que bom estarmos juntos. Nós estamos aí relembrando a morte de Cristo nessa noite, e diante de algumas situações desse tempo presente, né, desse tempo em que estamos gravando, estamos aqui em culto, né, online, em que a gente ouve tanta coisa falar de Jesus, tempo de política, mas o assunto parece que maior é sempre defender Jesus ou não defender. E aí a gente pensa como as coisas começaram a se confundir tão gravemente entre servirmos ao Senhor e política. Mas aqui nessa noite não tem a ver com isso. Tem a ver em relembrarmos a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu queria convidar você, né, que está aqui conosco, você que está aí nos assistindo, a abrir no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo. Quando você estuda os evangelhos, o Evangelho de Mateus ele tem um direcionamento muito específico, a princípio, para os judeus. Então, ele fala de coisas que o judeu aceitava facilmente. E aí, quando Cristo vai nascer, e nós daqui a pouco vamos lembrar a morte, né? É bem claro isso que nós queremos dizer, mas quando ele está para nascer, enquanto a boa notícia da sua vinda está vindo, Mateus relata, né, esse fato. E eu gostaria de ler com você Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. E diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Queridos, Jesus ele não veio ao mundo como todos nós que estamos aqui vemos, gerado pelo Espírito Santo, do Espírito Santo. E interessante que quando você nota o que o texto está dizendo, ele cita um texto que está em Isaías 7, que diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Essa noite nós vamos lembrar a morte de Jesus. O Emanuel de Deus conosco. E ele só pôde sofrer a morte na cruz pelas nossas vidas. Ele só pôde ser sacrificado, sendo assim o Cordeiro de Deus, porque ele foi gerado do Espírito Santo. Apesar de ter sido morto como homem,
ter vivido como homem, mas ele viveu no poder do Espírito Santo. Por um pequeno tempo, ele deixou e não fez uso da sua condição, da sua essência de vida. Essa noite nós vamos glorificar o nome de Jesus. E como foi dito e foi repetido, que é a profecia que foi dada no Velho Testamento, que o nome dele era Manuel, Deus conosco, também é uma profecia, e é Jesus que deixa ela conosco. Ele diz que naquele dia em que nós vamos relembrar daqui a pouco, ele tomou a ceia, seria a última vez nessa terra, e que ele iria tomar de novo a ceia quando se reunisse com toda a igreja. Esse fato ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Jesus vai voltar para resgatar aquele que ele já está resgatando para o Pai. Então, nessa noite, sempre tem, somos uma igreja cristocêntrica, mas nessa noite, o nosso coração, que a nossa mente, que o nosso ser, seja direcionado exatamente para o fato de que Deus é conosco e que em Cristo Jesus fomos reconciliados com Ele. E pelo seu sangue derramado, uma nova aliança se fez. Vamos orar, vamos começar glorificando ao Senhor por essa bênção maravilhosa. Pai, nós te glorificamos nessa noite mais uma vez. Nós te exaltamos. Senhor Deus, que pela tua grande misericórdia, o nosso coração possa ser atingido, Senhor, em cheio pelo teu poder, pelas palavras, pelos hinos, Senhor Deus, por tudo que acontecer nesse culto, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos receber de Ti, que não recebemos nessa última semana, o que muitos não recebem há meses, que nós possamos receber porção dobrada da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Coisa gostosa estarmos juntos. É bom, né? Gostoso, dá uma sensação interessante que não estamos um do lado do outro, praticamente. Moisés está aqui na sala conosco, está mais próximo de mim. O Wander está ali com o Daniel, os dois estão próximos, Thalita e Bárbara, Lucas e pastora Vera. Mas eu estou longe de vários de vocês e, ao mesmo tempo, estamos tão perto em Cristo Jesus. Amém? Damos continuidade a esse culto maravilhoso. A gente vai passar para a pastora Vera para já trazer uma mensagem. Depois, meninos, vai o louvor. Luquinhas vai cantar também, Luquinhas? E aí depois é o Lucas. E depois vem o Wander com a palavra de poder. Pastora Vera, é você que está com a palavra agora. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de mais uma vez, né? De alegria estarmos juntos, cultuando o nome do Senhor, e um dia especial, o dia de Santa Ceia, né? É um dia especial. E eu tenho muito que agradecer a Deus, porque nós tivemos, né? Nós estamos passando por várias lutas, os irmãos, porque nós somos um corpo, e o corpo, ele tendo os seus membros feridos, a gente sente, né? Hoje, graças a Deus, a irmã Isa já está em casa, ela passou por uma cirurgia, já está bem, graças a Deus. E a irmã Rose também, até pediu oração para nós em prol do esposo que vocês sabem que está precisando, né? A palavra do Senhor aqui no livro de Salmos, no capítulo 122, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque aqui na casa do Senhor que nós temos o refrigério. É na casa, junto com o Senhor, que nós vencemos nossas batalhas.
nossas lutas cotidianas, os nossos desesperos, somos humanos, e como somos humanos, nós somos passíveis de sofrer dores, passar por tristeza, e então, graças a Deus, temos nosso Senhor e temos nossa família para dividir conosco as lutas, né, as batalhas do dia a dia. A pastora falou para dar uma palavrinha, mas eu vou orar em prol dessas pessoas, especialmente em prol desses irmãos que estão precisando do mover, né, do Senhor nas suas vidas, precisando urgentemente de milagre. Tantas pessoas citadas ali naquela listinha da irmã Isa, o irmão Jorge, a irmã Rose, que precisa muito que o Senhor fortaleça ela nessa hora para cuidar dele, cuidar dos filhos, né? Então vamos elevar a Deus em oração em prol dessas pessoas que precisam tanto. Orem comigo como se fosse família de vocês, como se fosse da nossa família de verdade, como se nós estivéssemos sentindo na carne o que os irmãos estão sentindo nessa hora, amém? Senhor, meu Deus, eu elevo a Ti em oração neste momento, pedindo, Senhor, em prol dessas vidas, Senhor, em prol, Senhor, do irmão Jorge, que precisa de uma cura, que precisa, Senhor, do Teu mover. A irmã Isa, que chegou em casa, passou por uma cirurgia, precisa de recuperação. Senhor, todos os irmãos, que eu não me lembro o nome de cada um agora, mas que faz parte daquela lista que nós temos, ó Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, te peço em nome desses irmãos, como se da minha família fossem, ó Pai. Senhor, usa de misericórdia para com esses irmãos, Jesus. Eu creio grandemente que se tu quiseres, tu podes fazer a obra. Eu creio, Senhor, na tua vitória. Eu creio, Senhor amado, no teu poder. Isso eu estou aqui clamando, é porque eu creio, ó Pai, na minha pequenina fé. Que se tu quiseres, Senhor, tu faz a obra. Que não seja minha, mas a tua vontade. Que não seja nossa, mas a tua vontade na vida dos teus irmãos, dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, então eu te peço nesta hora, Senhor, vá lá, Senhor, e visita nesta hora. Visita nesta hora, Senhor, esses irmãos que estão enfermos. Visita nesta hora esses irmãos que precisam de uma cura. Visita nesta hora esses irmãos que precisam, Senhor, de uma bênção, Senhor. Seja essa bênção qual for, ó Pai. Eu entrego a minha petição agora, Jesus, para que tu faça segundo a tua vontade. Amém, meus queridos. Como é gostoso orar, pedir para Deus ter misericórdia de nós, né? Cuidar das nossas vidas. Amém? Pastor, a palavra está com você. Oh, aleluias. É tempo de orarmos, de compartilharmos recursos também dentro das nossas possibilidades. E a nossa expectativa é que a nossa querida irmã Isa se recupere rápido e que esse tempo que eu tive uma situação um pouco parecida e nós esperamos que o desfecho desse momento seja diferente. E é esse o nosso clamor, né, pastor? O tempo todo nós clamamos que o Senhor altere aquilo que é dito pelo médico, não porque ele não sabe, mas porque o Deus Todo-Poderoso pode todas as coisas. Então, que Deus dê aquela força para o irmão Jorge, a irmã Rose, aquelas crianças que nós amamos tanto. Mas nós vamos glorificar o nome do Senhor agora. Está contigo, meu querido Daniel. Vamos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. A Ele toda honra, todo louvor e toda adoração.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. É com muita alegria que nós nos reunimos nessa noite, porque o motivo de nós nos reunirmos aqui é para adorar ao Senhor Jesus, e tão somente a Ele, né? E a pastora, ao iniciar o culto, ela leu lá em Mateus, né? Primeiro capítulo, no verso 23, diz: E eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia! Deus é conosco. Deus está conosco. E hoje nós relembramos a morte do Senhor Jesus. E a morte que nos trouxe vida, e vida em abundância, como diz a sua palavra. Hoje nós temos vida e temos a esperança e a certeza de uma vida eterna. E essa esperança e essa certeza de vida eterna é que nos faz adorar, é que nos faz engrandecer, é que nos leva a ter certeza de que nós temos um Deus todo-poderoso e que é digno do nosso louvor. E é por isso que nós vamos continuar adorando. Porque nós, irmãos, ainda que nós tentemos, a gente nunca vai conseguir entender, compreender o tamanho do amor de Cristo por nós ali na cruz. O sacrifício que ele fez por cada um de nós ali na cruz. Eu nunca saberei, nós não somos capazes, ainda que tentemos, ainda que sonhemos, ainda que a gente tente representar, né? Em muitos momentos aí, a gente vê alguns grupos de teatro tentando representar a morte de Cristo ali na cruz. Ainda que a gente tente imaginar, nós nunca vamos saber o preço que foi pago por nós ali na cruz. Mas pela misericórdia de Cristo, amados, o amor dele é transbordante para comigo, para contigo. O amor dele é tão grande que nós tentamos imaginar, e esse amor, ele pulsa dentro de nós. E aí, nós podemos, ao menos, sentir a gratidão pelo preço que Cristo pagou por nós ali na cruz. Então, nessa noite, eu convido você que está aí do outro lado, para adorarmos a Ele. Para dizer, eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, e para dizer que tu és o meu Deus. Aleluia! Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Aleluia! Eu vim para adorar-te, Senhor. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor
se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te. Você pode dizer? Eu vim para prostrar-me, Senhor. Vim para dizer que aleluia, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nessa noite, Senhor, nós dizemos que nós viemos, de fato, ó Deus, adorar o Teu nome. Adorar, ó Pai, a Tua pessoa, ó Pai. Adorar quem Tu és. Tu és Deus de graça, Tu és Deus de misericórdia. E digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória, Pai. Que todos nós, ó Pai, nesta noite, ó Deus, que todo o nosso louvor nesta noite chegue ao Teu altar como aroma suave, ó Deus. Nós queremos nesta noite tocar o Teu coração, Pai, com os nossos louvores. O nosso coração se enche de gratidão, Deus, pelo Teu ato ali na cruz, ó Pai, por ter se entregado por todos nós. E nós dizemos que nós nunca, Pai, conseguiremos entender, ó Deus, o Teu amor por nós ali na cruz. Mas somos gratos, ó Pai, gratos pelo Teu amor. Aleluia. Toda honra e toda glória somente a Ti. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos continuar adorando o Seu nome. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém.
Não importam as circunstâncias, eu adorarei, adorarei a quem? Somente a ti, Jesus, te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Pai, tu és santo, tu és digno de louvor, como nós acabamos de cantar, ó Deus. Pai, o Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor está acima, ó Pai, de tudo e de todos. E nós queremos, ó Deus, assim como os anjos cantam diante do trono, ó Pai, dia e noite sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Deus. Nessa noite, nosso coração se enche de gratidão, ó Deus, porque o Senhor se entregou por nós ali na cruz, ó Pai. Que grande amor, que maravilhoso amor foi esse. Que nesta noite, ó Pai, as pessoas, aqueles que estão, ó Pai, assistindo, aqueles que estão cultuando, e mesmo aqueles que ainda irão cultuar o Senhor, ó Pai, quando, Deus, conosco estiverem, quando assistirem esse vídeo, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, que o Senhor, Pai, derrame sobre os corações, ó Pai, gratidão. Que o Senhor derrame sobre os corações, ó Pai, esse tão grande amor. Que aqueles que ainda não vivenciaram, ó Deus, o teu poder, ó Deus, que aqueles que ainda não vivenciaram, ó Pai, o teu poder, ó Deus, vivenciem, ó Pai, a tua glória e o teu poder e a tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Pastora Márcia, a palavra está com a senhora. Oh, aleluias! Como é gostoso orarmos, como é gostoso adorarmos o nome do Senhor. E Ele está conosco, a bênção está nas nossas vidas. Para nós passarmos ali a palavra, o Wander, que vai trazer a mensagem hoje. Está contigo, Lucas, em nome de Jesus.
Paz do Senhor, igreja. É uma alegria imensa estar aqui reunido com todos para mais uma vez adorarmos o nome do Senhor. E eu queria falar tantas coisas hoje, mas eu creio que Deus vai preparar um outro momento e eu vou abordar alguns assuntos que Deus tem trago para mim acerca de todo esse movimento que tem acontecido na política e na internet, né? As famosas fake news. E como o nome de Deus tem sido usado como uma bandeira para eleger alguém, o que jamais deveria acontecer, só que também isso está deixando transparecer a distorção de valores, o que realmente Deus espera de nós. E eu trouxe um louvor que fala exatamente sobre o que nós acreditamos que é Cristo e o que ele realmente é. Nos lugares onde fui, não te encontrei, não pude perceber, nem te sentir. Eu tentei achar Jesus como eu sonhei, mas não estavas lá. Oh não. Procurei quem tinha as vestes de um rei, mas não estavas lá. Não entendi, não te vi pelos palácios da cidade, até que te encontrei. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está tua coroa de brilhantes? E por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa me falou: meu reino não é deste mundo, e jamais o encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhantes? E por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa me falou: meu reino não é deste mundo, e jamais o encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Assim mesmo dei minha vida numa cruz, e foi
nunca, irmãos, nunca se esqueçam porque Cristo veio ao mundo. Foi por amor e para nos ensinar a amar o próximo. Eu deixo agora a palavra com a pastora. Oh, aleluia. Nós vamos passar para a mensagem, mas nós vamos fazer uma pequena oração antes. Feche os seus olhos. Eu sei que muitas vezes as coisas, quando estamos online, podem nos chamar a atenção, mas que Deus já tem falado nesse culto de maneiras diferentes. Ele continuará falando. E o nome dele está sendo e será glorificado. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graça. Nós clamamos que nessa noite a tua palavra ainda continue tocando o nosso coração, como os hinos que foram cantados, como as mensagens que eles trouxeram. Senhor, que nós possamos sair diferentes desta noite, dispostos, ó Deus, a buscar cada vez mais a tua presença e honrar o teu nome, não só em palavras, mas em prática, em vida, tornando, Deus, esse evangelho uma coisa visível, uma coisa que as pessoas possam ver, possam crer. Senhor Deus, toma as nossas vidas na tua presença, em nome de Jesus. Meu querido Wander, está contigo. Boa noite, igreja. Graça e a paz. Graças a Deus por este culto, por um culto onde nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo, não é? É um culto sempre muito festivo para a gente, embora ele tenha toda uma simbologia, nós sabemos que é festivo porque ele ressuscitou, né? O Senhor não está morto e por isso nós estamos aqui. Então, nosso Deus vive e reina e nós estamos com este propósito firme, inabalável, de dar toda a glória, honra, louvor, força, sabedoria, domínio, autoridade para ele, porque tudo vem dele, tudo volta para ele, assim diz a palavra. E nós vamos hoje meditar em cima de uma mensagem que já tem meses que eu estou com essa palavra, que Deus me deu a graça de ter essa revelação, e várias vezes eu já quis introduzi-la aqui nos nossos cultos, mas nunca foi o momento. Pastores, vocês aí presentes, sabem como é que é. Às vezes você prepara uma coisa, você tem aquilo afiadinho na ponta da língua e chega na hora, o Senhor toma a tua boca e muda a sua pauta. O Senhor quebra o protocolo, e isso é maravilhoso porque mostra que é Ele quem estabelece a vontade soberana, né? E que não compete a nós decidirmos o rumo das coisas que são referentes ao Espírito, antes Ele direciona. E isso é maravilhoso por nos fazer mais dependentes dEle, mais dependentes da sua voz, da sua vontade, do seu querer para este dia de hoje. É maravilhoso nós nos rendermos a Deus e entendermos que este cuidado se faz presente em cada circunstância da vida. Seja num culto de ceia como este, seja em um culto caseiro, um culto doméstico, onde você está ali com sua família orando, ou algo despretensioso em algum momento que você clama a Ele, Ele sempre vai trazer uma palavra, como nós conhecemos como rema, aquela palavra que vai direto, vai de encontro ao nosso coração, e ali ela te traz uma revelação, desvenda-se um véu diante dos nossos olhos, e nós contemplamos mais do poder de Deus para as nossas vidas. E essa semana toda tem sido de muito cuidado de Deus, tenho tido a graça de ter revelações da palavra para a minha vida, e fica até difícil colocar aqui num período, numa janela tão curta de tempo, tanto da graça de Deus para esses dias. São dias difíceis, é verdade, mas são dias de experimentarmos da chuva de Deus. E Deus tem derramado, porque aquele que clama, todo aquele que pede, aquele que busca, o que bate na porta, recebe do poder de Deus para a sua vida. Vou orar mais uma vez e nós vamos entrar nessa palavra de cabeça, em nome de Jesus. Soberano Deus, obrigado mais uma vez pelo privilégio de sermos chamados pelo Senhor, para a glória do teu nome, criaturas do Senhor, mas instrumentos de sua glória. Te agradeço imensamente por essa
por essa oportunidade, Senhor, por essa trégua que o Senhor nos dá nessa sexta-feira, neste sábado, onde podemos colocar as nossas vidas na sua presença, com vigor, com temor, com submissão à tua vontade, e nos desprendermos de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que nos assedia, de tudo aquilo que nos seduz, para estarmos na presença do Senhor de peito aberto para receber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo teu zelo. Obrigado pelos livramentos dessa semana, obrigado pela provisão destes dias, e obrigado porque o Senhor é quem estabelece domínio e autoridade, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Meus amados, eu vou falar sobre a queda do homem e a sua decadência. E por que essa palavra neste dia? Eu acredito que não tem jeito melhor de nós fazermos uma abordagem acerca de Jesus Cristo, do seu sacrifício vivo, e de todo o propósito desvendado a nós ao longo dessa história da humanidade, senão voltando ao princípio de tudo. Porque no princípio criou Deus o céu e a terra, e diz a palavra que a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas. E aprove a Deus, que, através das suas obras, dos seus lindos feitos, povoar essa terra e criar um ser à sua imagem e semelhança, chamado homem. E vendo que o homem, que para o homem não era bom, adequado estar só, criou de sua costela uma pessoa, a mulher. E nós sabemos do plano perfeito de Deus. Mas quando a gente entra ali no capítulo de Gênesis 3, nós vemos que esse plano, que tinha tudo para ser perfeito, e não deixa de ser por conta disso, porque o Verbo vivo, que é a perfeição de Deus, redimiu toda a humanidade através do seu sacrifício, nós sabemos que essa criação que foi feita para a glória de Deus se corrompeu. E, infelizmente, nós tivemos o início de muitas dores que se propagaram até os dias de hoje, como consequência do pecado. Então, vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis 3. Nós vamos falar diretamente neste capítulo, que tem como título A Queda do Homem. E nós vamos aqui discorrer um pouquinho em cima de todo esse trabalho. Amém? Bom, versículo 1, vamos do 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a astúcia dessa serpente. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. ênfase nessa palavra, para que não morrais, nesta frase, na verdade. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nós já passamos por essa palavra, com certeza, ao longo da vida, inúmeras vezes. É uma das principais formas de você apresentar o pecado. Quando você quer transmitir o evangelho, normalmente nós falamos sobre a queda do homem, porque foi como o pecado entrou no mundo. Através de toda uma sedução, através de todo um contexto de distorção da verdade de Deus, para que esse mal fosse consumado. E quando a gente olha para a palavra nua e crua, a gente deve pensar assim, mas poxa, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou um paraíso, os colocou ali com tudo que eles precisavam. Para que este povo tinha que pecar, gente? Né? Que astúcia era essa? Que ideia é essa de jirico, como a gente fala, né? Que ideia mais esdrúxula é essa de sucumbir ao apelo de uma serpente, que a Bíblia vai tratar como serpente, nós sabemos que é Satanás, como Paulo descreve ali em Coríntios.
E desobedecer a voz do Deus Criador? Eu sei que muitos de nós já quisemos, em algum momento ou outro, dar uns bufetes na cara de Adão e Eva por conta dessa peripécia, né, que eles fizeram lá atrás. Porém, o Senhor já sabia que o homem pecaria. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Verbo vivo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus já estava incumbido dessa missão, que lá no futuro se revelaria de uma forma mais clara. Mas para Deus, nada disso foi uma novidade, nada disso foi uma surpresa. E é por isso que o plano redentor de Deus vai muito além do que a gente pode imaginar. Porque não foi um equívoco, uma coisinha que saiu dos planos de Deus ali, e Deus, e agora? Precisamos de uma solução urgente. O Senhor já tinha essa solução, porque Deus já conhecia o coração do homem. Como conhece o seu coração, conhece o meu. E conhece, inclusive, a nossa incapacidade de fazer diferente, se nos tivesse sido dada a oportunidade de estar ali no começo, como criação primária de Deus. Com certeza nós faríamos a mesma coisa. Então, eu sei que às vezes nos colocamos nessa postura de julgar certos erros dos outros, ou erros alheios, e nessa postura julgadora de condenar, se fosse eu, teria feito diferente. Talvez tivéssemos feito até pior. Ou antes do episódio propriamente dito. Então, nós precisamos olhar para este episódio na palavra de Deus como sendo parte do plano imensurável do Senhor, que eu e você não vamos conseguir entender. Mas um dia, diante do trono de Deus, todas as escamas se cairão, serão removidas, e nós conseguiremos a compreensão do plano de Deus de uma forma bem mais clara e transparente. Amém? Então, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 9, nós vemos que havia duas árvores no Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Meus amados, a imortalidade das nossas almas, ela vem de Deus para nós. Sem Ele, nós não teremos a vida eterna. Ninguém foi capaz de alcançar a vida eterna, senão pela via dolorosa de Jesus. Senão pelo sacrifício vivo de Jesus, senão pela abnegação do seu trono para se fazer carne, andar no meio de nós, sofrer, morrer e ressuscitar. É só por este vivo caminho que nós nos tornamos herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus. E sem Jesus, o que acontece? Como que é o curso da vida das pessoas que vivem sem Jesus? Eu me pego várias vezes pensando como que uma pessoa consegue viver neste mundo de dores, nesse mundo que jaz no maligno, e dizer que não acredita em Deus. Do que essa pessoa se alimenta? Para quem que ela chora no espírito quando ela não encontra saída nos recursos dessa terra? Quando ninguém supre a sua necessidade, quando ninguém pode amenizar a sua dor, para quem que essa pessoa fala? Para quem que ela grita? É para o universo? Gritos vazios, para onde? Para quem? E eu sei que deve ser um vazio muito grande. Eu conheci poucas pessoas com quem eu convivi que não criam em Deus e que não creem ainda. Mas essas pessoas talvez nunca compreenderão, caso não se renda ao Senhor, o poder de um Salvador. O poder do resgate que a cruz tem para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso ser, para as áreas mais profundas que nos compõem. E é algo maravilhoso que só quem vive com Deus conhece. Só quem se encontra com o Senhor na viração do dia, naquele encontro de alma, pode ter acesso. Irmãos, essa palavra, ela tem um objetivo de ressaltar a grandeza de Jesus. Eu vou entrar em alguns aspectos aqui que podem gerar certas desavenças ou discórdias de interpretação, mas nada disso vai diminuir o altar que nós erigimos para o Senhor neste lugar, e é para Ele. Amém? Então, meus amados, sem Jesus, a vida não passa de ilusão, vazio, desilusão. Ou como bem registrado pelo sábio Salomão no livro de Eclesiastes, em Provérbios também, não passa de vaidade.
Você já parou para pensar que Deus criou seres humanos com a capacidade de pecar? E por que que Deus nos criou com essa capacidade de pecar? Se ele já sabia que isso aconteceria. Por que que nós temos essa capacidade de pecar? Eu vou te dizer uma coisa. A liberdade que tantos lutam hoje para conquistar, que tantos se digladiam para tentar fazer ali valer o seu espaço, essa liberdade só é possível em Deus. Porque essa capacidade de pecar é porque a liberdade é uma dádiva de Deus para a humanidade. E essa liberdade é para você pensar, essa liberdade é uma liberdade de consciência, é uma liberdade também para você desobedecer, porque o livre-arbítrio impresso em nós nos dá esses direitos. E nós lutamos tantas vezes por liberdades, liberdades essas que não podem preencher aquilo que nós precisamos, nos dá aquilo que verdadeiramente promove uma mudança nas nossas vidas. Porque a verdadeira liberdade só está em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E logo nós concluímos que não são leis que nos libertarão, que não são regalias que nos libertarão, que não são governos que nos libertarão, mas o sangue precioso de Jesus vertido na cruz, esse sim tem o poder para nos libertar. Não só tem o poder para nos libertar, mas para transformar a nossa jornada de vida, para preencher o vazio, para sarar as dores da alma, para sarar as feridas da alma. E o mais triste de tudo que nós vimos e que enxergamos ao nosso redor é que muitos pensam que viver longe de Deus ainda é um caminho para a liberdade. Vários conhecidos e várias pessoas dizem que o evangelho parece que te tolhe, que te acorrenta, que te priva de usufruir de certas coisas, quando na verdade o evangelho é libertação para os que creem. Loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que creem é libertação. E libertação no nome de Jesus. Então, para exercer essa liberdade a seu modo, as pessoas criam para si imagens distorcidas de Deus e nas quais elas acreditam com muita força, com muita intensidade. E para que elas criam essas imagens distorcidas de Deus? Para justificarem seus comportamentos de rebeldia. Porque escolher enxergar a Deus como um pai de amor, um pai bom que nos criou para glória e louvor do seu próprio nome, é acreditar que, quando nós escolhemos andar fora da presença dele, nós nos estribamos no nosso próprio entendimento. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do braço de carne, o braço mortal, o seu refúgio ou o seu escudo. Lembra do que aconteceu com Adão? Lembra do que aconteceu com Eva, como nós acabamos de ver? Ao serem tentados a viver uma vida fora dos limites permitidos de Deus, eles acreditaram que poderiam ser como Deus, mas eles se estribaram no próprio entendimento e foram seduzidos pelos próprios desejos do coração. Olha o que o verso 6 nos fala aqui com muita precisão. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele vai direto no ponto frágil de Eva. Eu vou mencionar Eva porque ela foi a primeira a comer do fruto. O que a serpente fez com Eva? A serpente a atacou nas emoções. A serpente foi diretamente no objeto de desejo dela. Com certeza Eva já tinha namorado aquela árvore, aquele fruto que deveria ser uma coisa maravilhosa de se ver. E aquele desejo que ainda não tinha sido talvez expressado, externado, revelado, mas pela linguagem corporal de Eva, provavelmente o inimigo já manjou. Ela quer muito aquele fruto. E quando ele atacou nas emoções, ele a levou a negociar o mais precioso que ela possuía. E isso se chama a comunhão com Deus. Imagine, todos os dias, eu me pego pensando nisso várias vezes, o privilégio
de, na viração do dia, o próprio Deus se apresentar e ouvir Adão contar como tinha sido o dia dele, o que ele fez, o que ele descobriu, as experiências que ele teve a oportunidade de vivenciar, onde tudo era novo. Imagine o privilégio do próprio Deus acompanhar o seu crescimento, o seu passo a passo. Hoje o Senhor nos acompanha, claro, através do seu Santo Espírito, mas a relação é outra. Nós não vimos, não enxergamos o Senhor, não vemos o Senhor. Nós o sentimos por vários momentos, diversas situações, o Senhor se manifesta de uma forma muito latente nas nossas vidas, mas aquele privilégio de conversar com Deus todos os dias na viração do dia foi perdido. A comunhão com Deus, a perda dessa comunhão, essa ruptura, foi a consequência do fruto daquele desejo concebido. Amados, a verdade é que essa serpente sagaz, que nós conhecemos como Satanás, segue neste mundo o seu papel de enganar os povos da terra. E não só isso, mas também de lutar contra a comunhão do homem com Deus através das artimanhas do exército do mal. A nossa luta, diz a palavra, é contra principados, potestades, as forças malignas nas regiões celestes. A nossa luta constante é contra coisas invisíveis, seres invisíveis, que por vezes nós ignoramos porque não enxergamos. Porém, os exércitos que pelejam, que militam contra nós, não são e jamais serão maiores que os exércitos de Deus. A palavra nos dá essa garantia de que o Senhor é aquele que guerreia as minhas guerras, que guerreia as suas guerras. Logo, eu e você somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e que nos amou primeiro. Então, o inimigo vai utilizando de vários artifícios que batem as nossas portas continuamente e vão se apresentando de diversas formas, com cheiros, com texturas, e para nos fazer acreditar que está legal viver longe de Deus, distante do Senhor, como nós cantamos aqui com o hino, com o louvor Preciso de Ti. Para fazer-nos acreditar que é legal nós passarmos uma vida vivendo fora da vontade de Deus, para tentar nos fazer acreditar que nós não precisamos de um Deus, quando nós podemos cultivar o nosso próprio Deus dentro de nós mesmos. Quando podemos erigir altares, que não para o Deus único, trino e verdadeiro, que é o Deus dos exércitos. Você entende a sedução? Quando você comer este fruto, você vai ser igual a Deus, ou seja, você não vai mais precisar dele. Você não vai precisar mais dar satisfação para ele. Você vai saber as coisas da mente. E Romanos nos diz, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amados, olha a profundidade dessa revelação que Deus nos dá. O diabo continua seduzindo homens e mulheres dessa terra, prometendo conhecimento, prometendo entendimento, prometendo que eles serão como Deus, que eles não precisam depender quando eles podem fazer do jeito deles e serem bem-sucedidos. Mas há caminhos que para os homens parecem retos e são caminhos de morte. Esses caminhos sedutores precisam ser denunciados. E mais que isso, eles precisam ser refutados pela palavra da verdade. Porque não há nada ao nosso redor que o Senhor não soubesse e que não revele para a igreja como sendo saudável ou sendo pecaminoso, destrutivo. Enquanto o Senhor ressalta o melhor que há em mim e em você, porque nós somos criados à imagem e à semelhança dele, o inimigo vai ressaltar sempre aquilo que é o pior do homem. Ele vai trazer à tona o pior de cada um. E ele vai afastar os pensamentos dos homens dos pensamentos de Deus. E quer um exemplo dos nossos tempos, um exemplo moderno? Vou mostrar para vocês um livrinho que eu ganhei. E esse livrinho aqui me enojou de tal maneira que ele vai para a fogueira. Eu só guardei esse livro porque eu preciso compartilhar com vocês o nível de sagacidade do inimigo para fazer você acreditar
que você não precisa nutrir os pensamentos de Deus. Tem uma mente de Cristo e um coração voltado para Ele. Ele se chama O Livrinho do Mau Humor. Vou fazer que nem os blogueiros lá. Aqui, ó. O Livrinho do Mau Humor. É de uma autora chamada Lotta Soninen. E eu fui verificar sobre a vida dessa mulher, uma escritora. E eu falei, eu não acredito que uma pessoa tenha a capacidade de escrever um livro desses para desconstruir tudo aquilo que é saudável, principalmente porque a linguagem, ela é não só infantil, mas juvenil. Então, você olha para essa capinha aqui, tem uma caveirinha aqui em cima, alguns símbolos, e você fala, parece inofensivo. E aí você abre este livro, e na primeira página, desculpa, no índice, já na terceira página, ele tem uma série de coisas aqui, vamos dizer, os temas dos capítulos, e eu comecei a ler, eu falei assim, não, como assim eu ganhei um livro desse? A pessoa que me deu não me conhece, porque isso aqui foge totalmente da minha profissão de fé, daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo, e depois eu entendi o motivo. Ela, na verdade, estava espelhando aquilo que ela estava sentindo naquele tempo, e ela acreditou que aquilo servia para outras pessoas. O primeiro capítulo vai dizer, culpe os outros. O segundo diz assim, dê nome aos bois, às mulas e às antas. Depois diz, canalize a sua amargura. Todo dia é um dia ruim. A vida, desculpa o termo chulo, é uma merda. Na internet, no trabalho, na escola. Não esqueça e não perdoe. Encontre o mal no mundo. Piore o seu vocabulário. E etc, e etc, e etc. Eu comecei a ver isso, eu fui folheando, culpe os outros. E aí eu falei, vou folhear isso daqui e, obviamente, vou ver se dá para extrair alguma coisa de positivo nisso, porque eu não estou acreditando ainda que eu fui presenteado com uma coisa tão distante daquilo que nós acreditamos ser o saudável para as nossas mentes, para o nosso coração, para os nossos relacionamentos. E aí eu fui chegando em algumas partes e comecei a entender a crítica direta ao cristianismo. Descreva o Natal dos infernos da sua vida. Outra coisa, não esqueça e não perdoe. Escreva as coisas das quais você jamais se arrependerá. E eu falei, não, isso aqui é uma ofensa direta ao Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o mandamento de Jesus para nós é de que nós perdoemos uns aos outros, para que nós possamos ser perdoados pelos nossos pecados. O Natal, embora seja uma festa pagã, porque nada tem a ver com Cristo, inclusive colocam um senhorzinho lá de barba e tudo, para receber o mérito disso tudo. De certa forma, é uma festa celebrada por cristãos ao redor do mundo. Então, a forma de você distorcer, de você macular, de você desmerecer a verdade, entra de formas sutis como essa. E isso faz com que o pensamento de Cristo seja cada vez mais desconstruído na mente dessas gerações. E foi exatamente o que a serpente fez com Eva. Você não vai precisar dele, porque você vai ser como ele. Você vai ser dona do seu destino. Você vai fazer aquilo que você bem entender. Você não vai pagar por isso. Não vai ter consequência. Você vai ser como Deus é. Dá para entender a sutilidade desse tipo de mentalidade que é introduzida dia após dia no nosso dia a dia, nas circunstâncias da vida, num filme que nós assistimos, numa música que nós ouvimos e não julgamos como sendo maliciosa, maldosa, ou nas conversas, nas interações que vão dando espaços para que coisas terrenas e mundanas adentrem a igreja e corrompam, inclusive, a mensagem de fé do Evangelho. Nós estamos nesses tempos em que verdadeiramente a nossa luta está cada dia mais visível e mais intensa, porque os artifícios das trevas estão cada vez mais explícitos. E por que essa mensagem nesse dia? Porque o sacrifício de Cristo nos lembra que Jesus venceu o mundo por nós. Meu amado, minha amada, com base neste exemplo
eu tenho uma pergunta. Você está discernindo o que está sendo colocado diante de você para se afastar de Deus e da sua vontade perfeita para a sua vida? Porque para Eva foi um fruto bonito. Talvez para uma criança, uma adolescente sem discernimento, isso aqui seja o fruto proibido. Mas para mim, para você, que somos adultos, que temos uma certa maturidade, que temos conhecimento da verdade, o que é que tem sido colocado diante de nós para nos afastar de Deus e da sua vontade para as nossas vidas? O que tem seduzido os nossos olhares e o nosso coração? E quais são as paixões que têm batido a nossa porta e têm tirado a nossa comunhão com Deus? Qual é o tipo de conteúdo que nós consumimos? Qual o tipo de conversas que nós nutrimos com as pessoas? Qual é o tipo de páginas nas redes sociais que nós visitamos e passamos horas do nosso tempo ali perdidos? Quem temos colocado como ídolos no altar do nosso coração, quando Deus não divide a sua glória com quem quer que seja? Ontem eu estava pensando uma coisa, eu gosto de orar, mas para perto da hora de dormir, porque eu já estou mais tranquilo, não estou com a minha mente muito ocupada com certos afazeres. E ontem eu parei para orar e eu já estava bem cansado, mas eu tinha passado um tempo razoável no telefone, estava resolvendo umas coisas e também gastei aquele tempo que a gente gosta de ver certas redes, vamos dizer, páginas que a gente segue, noticiários, etc. E eu passei por volta de 30 minutos ali, que voa, né? Quando você está com o celular na mão, vendo uma coisa que é interessante, você olha e fala, meu Deus, 30 minutos? E eu fui orar, e eu fiz aquela oração resumida, de 2, 3 minutos, e me levantei, e imediatamente o pensamento foi levado para a seguinte reflexão. Você deu 30 minutos do seu tempo para a rede social, para um artigo que você poderia ler depois, para um vídeo que você poderia assistir depois. Você vai dar 3 minutos do seu tempo neste final de noite para Deus. E eu voltei. E nisso que eu voltei, Deus me deu tanto, mas tanto, porque aquele momento foi a minha viração do dia com Ele. Aquele momento foi o encontro que tem sido tomado de mim, que tem sido tomado de você, com tantos afazeres que nós temos, com tantas responsabilidades e também com tantos interesses fúteis que nós cultivamos como os nossos mimos. A gente não tem? Ah, agora eu vou me presentear. Vou ficar aqui de perna pro ar, celularzinho na mão, vou assistir aquele filme legal, vou relaxar minha mente. Mas o tempo do Senhor não pode ser sacrificado em detrimento dessas coisas. E eu várias vezes me pego excedendo. Eu gosto de estipular alguns limites para mim em termos de horário. Então, eu tenho a minha hora, realmente, de ficar ali com o celular, de dar uma olhada em alguma coisa, de interagir com um amigo, trocar uma ideia, mas eu não posso roubar de Deus a hora que Ele quer estar comigo. O momento que Deus me chama à sua presença é dele e ele não pode ser compartilhado. Ele sequer pode ser negociado, porque ele é inegociável. E esses frutos continuam nos seduzindo e nos mostrando que nós podemos dar menos para Deus, investir mais nessas interações, nesses relacionamentos e nestes convívios, nessa participação social, porque agora, né, ou de tempos para cá, na verdade, todo mundo tem voz na internet, todo mundo quer falar o que pensa, todo mundo quer pegar, comprar briga por conta de partido político, por exemplo, ou de outras questões também, até triviais demais. Mas o tempo que é de Deus, igreja, não pode ser negociado e não pode ser transferido. Ele precisa todos os dias ter o seu lugar, porque diz a palavra que na viração do dia o Senhor se encontrava com o homem. E esse tempo é meu e é seu dever permitir que o Senhor tenha conosco. Porque como nós fomos criados com livre-arbítrio, com a capacidade de sermos livres para decidir o que queremos, nós podemos escolher o que fazemos no nosso tempo. Nós poderíamos cancelar o culto dessa semana devido aos afazeres de todos, não é verdade? Poderíamos chegar e falar assim, essa semana foi demais, mas vamos deixar, na outra a gente faz. Mas a gente tem fome e sede de Deus. E a gente sabe que um dia na presença de Deus, como diz o salmista, um dia nos seus átrios, Senhor,
vale mais que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, este momento é tão precioso. Ele é tão grandioso. Porque quando nós temos estes momentos, o Senhor nos lembra que nós somos ovelhas do pastoreio dele, que nós pertencemos a ele e que nós precisamos continuar resistindo os apelos de Satanás, que tem nos chamado para longe da presença do Senhor, que tem nos dado 1001 justificativas para não orar, para não ler a palavra, para não entoar louvores, para não participar da comunhão. Nos dado todos os motivos para nós nos distanciarmos com justificativas banais, mas nós podemos escolher sempre essa parte, que é a melhor de todas elas, que é a de estar na presença de Deus e de dar louvores ao seu nome. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8, um versículo apenas. O livro de Filipenses, que é um livro que retrata a alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Assim diz a palavra. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe a vossa mente, seja isso que ocupe o vosso coração. Tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor, tudo aquilo que respeita o nosso semelhante. Não aquilo que este livro diz que nós devemos nutrir, de não perdoar, de continuar odiando, de ressaltar o pior de todas as coisas. Não é isso que Paulo, o perseguidor que passou a ser fiel anunciante da palavra de Deus, nos diz que nós devemos preencher os nossos pensamentos com as coisas do alto, com as coisas que glorificam o Senhor, com as coisas que verdadeiramente glorificam o seu nome. E eu vou recomendar este livro, que eu li há alguns meses, mas ele está sempre ali na cabeceira, porque eu gosto de voltar, do autor C.S. Lewis, que eu acredito que muitos já tiveram algum contato com algum material dele. Um homem britânico, teólogo, autor, professor e inclusive foi o autor das Crônicas de Nárnia, que muitos de nós já assistimos, né, os filmes, e ele fala neste livro sobre a abolição do homem, ele fala da extinção do homem, que esse é o destino da humanidade que caminha para longe do Senhor. E quando eu li este livro, que é bem denso, é um livro teológico e tem uma linguagem mais rebuscada, eu precisei voltar várias vezes, eu até comentei com algumas pessoas, falei, que livro difícil de mastigar e de digerir, porque ele realmente é aquela carne mais fibrosa, que você tem dificuldade de passar aqui na goela. Então, por vezes, você fica ali naquele capítulo 1 hora, 2 horas, e não consegue sair dali. Mas à medida que você recebe esse discernimento e consegue assimilar a ideia do que ele está passando, é uma revelação incrível. Porque este livro, meu irmão e minha irmã, fala sobre a defesa da moralidade dos valores universais de Deus. E que valores são esses? O altruísmo, a caridade, que é a compaixão, o amor. E não somente isso, ele expõe as consequências da falta destes princípios na sociedade que vivemos. E nessa sociedade que vivemos hoje, uma parte da humanidade é contra a igreja de Deus, é contra o reino de Deus, é contra os valores dos céus, e é contra tudo aquilo que a Bíblia, o manual do cristão, diz que nós devemos seguir como certo. E os valores inerentes a essa fé que nós defendemos, né? A fé no único Deus vivo, eles estão sendo atacados a todo instante pelo engano, pela sedução deste fruto artificial que é trazido para os nossos dias. Em resumo, o que este livro nos fala é que os valores de Deus, perfeitos e irrevogáveis, estão sendo atacados para serem substituídos por valores artificiais, transitórios, mundanos e demoníacos. Os valores dessa terra. Dá para entender a consequência da sedução de um fruto que Deus desautorizou o homem a consumir? Ele conduz a humanidade para um abismo que chama outro abismo. E é por isso que fica cada vez mais fundo. É por isso que cada vez mais o sujo se suja.
E é por isso que cada vez mais nós nos escandalizamos com o que vemos, porque o destino de uma humanidade que decidiu ignorar a voz de Deus para satisfazer a voz da carne, a voz da própria vontade, é um destino fadado à destruição. A queda do homem e a decadência da humanidade, elas só se intensificam porque o homem escolheu para si caminhos que não são caminhos de vida, são caminhos de morte. Mas hoje o Senhor, mais uma vez, reforça a vontade dele para as nossas vidas, de que escolhamos o caminho de vida para que vivamos. Nessa nova oportunidade que Deus nos dá, hoje, nesse dia 7/10 de 2022, 8/10, no caso, sábado, nós temos a oportunidade de nos lançarmos mais uma vez perante o Senhor, de lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Temos a oportunidade de, ao realizarmos a Santa Ceia, reavivarmos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é de que nós estejamos em comunhão com o Pai em todas as circunstâncias. E aí o Espírito vem e ele derrama sobre nós esse regozijo, esse renovo, e nós começamos a nos sentir mais fortalecidos para resistir, para dizer não, para todos os apelos que o mundo lança contra nós, como igreja, como povo adquirido, como nação santa, sacerdócio santo de Deus. Entende o porquê que nós não podemos parar? Porque nós não podemos deixar de orar e de ministrar, lançar essa semente e de entoar louvores ao Senhor, é porque todos os dias nós somos convidados a cairmos em tentação e a nos afastarmos da presença de Deus, mas todos os dias o Senhor renova suas misericórdias sobre nós e nos dá possibilidades novas de reconstruir, de refazer a aliança, de reconduzir os nossos corações no caminho perfeito, que é o caminho dele. A natureza que Deus criou, e isso inclui o homem, quando está distante de Deus, ela só anda para trás. Mas nós, amados, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam, e avançam para Jesus. Para concluir, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, tamanha, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou dizer para você que o mal, ele não consegue criar nada de novo, mas ele sabe fazer uma coisa muito bem, que é corromper as coisas criadas por Deus. Pensa no que ele tem corrompido, nas brechas que ele tem achado na sua vida e nos caminhos, nas áreas que ele tem tido legalidade e autoridade, para que você se volte para o Senhor nessa noite, para que o seu coração se desprenda de todas essas ciladas, de todas essas armadilhas que têm mantido seus pés presos no caminho de morte, no caminho de distância de Deus. E refaz o caminho para a cruz, porque é o único caminho que leva o homem à salvação. A glória de Jesus, a honra também é dele. A solução quem gera é ele. A saída e o escape vem dele. A cura é ele que executa. A libertação é ele que opera. A revelação é ele que traz. O caminho novo é ele quem faz. O Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Deus das batalhas, é a rocha da nossa salvação. O Senhor é o que abre a porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele é o pastor das ovelhas, e a palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me reconhecem. Escute a voz do Senhor nessa noite e usufrua dos caminhos de vida que Ele tem para você, em nome de Jesus. Fechemos os nossos olhos e vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a verdade que liberta nos alcança nessa noite. Mais uma vez, como nos alcançou um dia, porque nós somos aqueles que têm uma fé professa no seu nome. Nós não estamos aqui para fazer alianças neste mundo, mas estamos aqui para fazer uma aliança contigo, Senhor, renovar o nosso compromisso perante o Senhor e a tua face. Pai, eu te louvo pela revelação do Senhor para este tempo oportuno, onde o Senhor nos mostra que o papel da igreja é vigiar e orar na sua presença, porque o inimigo ruge como um leão procurando a quem tragar, mas o Senhor tem nos feito
alcançar lugares altos, aleluia, na tua presença. O Senhor tem nos colocado num lugar seguro, na rocha que é mais alta do que nós, aleluia, a rocha da nossa salvação. E o Senhor tem dado à igreja uma revelação que o mundo não tem, porque o mundo não te conhece. O mundo não conhece a sua voz, logo o mundo não sabe quem o Senhor é, mas aquele que teme o teu nome sabe quem o Senhor é. E não somente sabe, mas conhece os seus mandamentos, conhece os seus caminhos. Então, Senhor Jesus, vem nessa noite fazer um caminho novo para a igreja. Uma igreja que tem se corrompido, que tem negligenciado com aquilo que é do Senhor, que tem se abstido da responsabilidade de ser luz, de ser sal nessa terra. Vem fazer um caminho novo para a igreja, Senhor. E vem avivar no nosso coração a tua obra e vem limpar o teu altar em nós. E eu oro nessa noite para que o Senhor remova os ídolos da tua igreja. Senhor, todos os altares que foram erigidos a deuses estranhos, seja agora fulminado na sua presença. Todo espírito de idolatria, de rebeldia, de engano, toda obra maligna e maliciosa que tem nos afastado do seu propósito, anula, Senhor, porque na autoridade do seu nome que essa oração é feita, e eu tenho certeza que os desígnios do Senhor, os seus propósitos não serão frustrados. Nos guarda dessa sedução dos frutos que tem chamado, atraído os nossos olhos, ó Deus, e dos convites que temos recebido para compactuarmos com as obras da carne, com prostituições, Senhor, com orgias, com todas essas mentiras, com toda a promiscuidade, com toda a libertinagem. Eu denuncio agora no nome de Jesus todo pecado no meio da tua igreja, para que a tua igreja seja encontrada alva na sua presença, com vestes limpas, com mãos lavadas na inocência, com vestes de louvor e com uma postura imaculada e irrepreensível diante da tua santa face. Deus esteja conosco, nos mostrando o caminho de luz. Nós não aceitamos nada que não seja dado do Senhor, nada que não venha de ti. Nós não aceitamos, nós rejeitamos tudo aquilo que não vem das suas mãos para o nosso caminhar. E que a tua presença nos acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Seja adorado o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pastora Márcia, pastora Vera, após a Santa Ceia, nós temos um louvor para ministrar. Amém? Amém. Aleluias. Nós vamos à ceia. Quando Cristo ele vem exatamente para mudar o que está descrito em Gênesis 3. É por isso que lá também está descrito que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Essa noite nós estamos relembrando esse sacrifício. Se depender de mim e de você, que somos humanos, tendenciosos, que temos... somos carnais, no sentido de somos terrenos. Mas o Senhor nos chamou para uma posição diferente, que não é fácil. Ela não é fácil em muitos aspectos, mas nessa noite nós estamos relembrando a morte de Cristo, porque tudo que nos traz esperança começa exatamente no sacrifício de Cristo. Começa exatamente naquele momento. Eu gostaria, então, que você que está aí já preparado o seu fruto da vide, o seu pão, pegue, que nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Gostaria que os irmãos que estão participando conosco que abrissem a câmera para que a gente possa estar juntos nesse momento. Queridos, e eu quero trazer um texto para esse momento da ceia, que é em João, primeira carta de João, a partir do capítulo 2, apenas alguns versículos, e ele diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É ele a propiciação pelos nossos pecados,
e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, a nossa fé, a nossa confiança está em Cristo. E quando Paulo ele escreve na carta a Timóteo, e ele está falando com Timóteo sobre questões de erros, de pecado, ele deixa muito claro que, na realidade, toda a nossa esperança de salvação, de santificação, de vida, está exatamente em Cristo Jesus. Não cremos na Atos que todos os caminhos levam a Jesus, a Deus. Não cremos, não pregamos e não compartilhamos isso. É bom deixar isso muito claro. Né? Costumam usar um termo aí que todos os caminhos vão a Roma. Se vai, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Nem todos os caminhos levam ao céu. O caminho que nos leva e que nos reconciliou com o Todo-Poderoso é Jesus. Porque há um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, e é o sacrifício dele. Ele é o Cordeiro de Deus que retira a culpa, o pecado. É nele e no dia a dia da nossa vida, quando erramos, quando andamos por caminhos errados, nós podemos voltar ao Pai. Pegue o seu pão, pegue o seu suco, o seu vinho, e vamos agradecer ao Senhor por esse sacrifício. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te damos graça. Nós te louvamos pelo sacrifício de Jesus. Nós te louvamos porque pecamos, erramos. Como humanidade, como raça, nós erramos, ó Deus. E erramos lá no princípio. E continuamos, que a tua palavra diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A tua glória, a tua presença só vem por causa de Jesus Cristo. Nessa noite, Senhor, nós fazemos testemunho disso. Nós pregamos essa verdade, que nenhum ser humano voltará a ter comunhão contigo, voltará a ter o encontro íntimo contigo na virada do dia, se não for por Jesus Cristo. Não adianta a força humana, não adianta o desejo humano, o poder de amar, o poder de conviver, o poder de sermos diferentes vem de ti, porque o querer e o efetuar te pertence. Então, nessa noite, nós fazemos memorial do teu sacrifício. Se onde houver enfermidade, que haja cura, aonde houver tristeza, que venha alegria, aonde houver derrota e maldição, que caiam por terra, em nome de Jesus. E Paulo é quem nos orienta, e ele diz que não recebeu de homem, recebeu direto do Senhor, e condiz com o que está registrado nos evangelhos, que na noite em que Cristo foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse, este é o corpo, que é partido por vós. Condiz perfeitamente com o que Isaías disse. Isaías disse que o corpo dele foi dilacerado. E ele toma o vinho e diz que ele é o símbolo da nova aliança, o seu sangue. E como o sangue dos cordeiros sacrificados anteriormente, ele provisoriamente trazia
uma sensação de perdão, este sangue de Jesus, esse sacrifício é definitivo, é único. Não precisa ser repetido, mas precisa ser relembrado. Então, nessa noite, nós adoramos o Senhor, porque Ele sacrificou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. E fez propiciação pelos nossos pecados. E nós estamos aqui, reconectados com o Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, coma do pão, tome do vinho e relembre o sacrifício do nosso Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos te glorificar. Ah, de nós, ó Deus, ai dessa raça humana, se não fosse a tua bondade, se não fosse o teu plano de salvação, a tua graça, que vem nos dar uma possibilidade de reconectarmos contigo. Não porque somos melhores, não porque somos perfeitos, não porque somos a diferença nessa humanidade, mas por causa do Senhor. E é de ti, ó Todo-Poderoso, que vem o poder contra o pecado, o poder contra a mazela, o poder contra a derrota. E é por isso que Paulo, Senhor, vem e nos diz, ó Pai, que não estamos mais como escravos do pecado. Então, em nome de Jesus, toda e qualquer ação nossa que esteja contra a tua vontade, nós colocamos diante de ti nessa noite, para que o Senhor nos ajude a andarmos pelo caminho, pelo santo caminho, e aquele dia, aquele maravilhoso dia, em que vamos participar da ceia, contigo nos céus, em nome de Jesus. Coisa gostosa, me lembrando aqui do hino, e da letra do hino, e a letra diz, vem cear, o mestre te chama, vem cear. Mesmo hoje, tu te podes saciar. Mesmo hoje, você que está nos assistindo e não tomou a ceia, porque acha que não tem condições, eu gostaria de te sugerir algo. Se coloque na presença do Senhor. Aceite o que João está dizendo na primeira carta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo mal. Faça isso. Derrame o seu coração diante do Senhor. Volte ao vídeo. Venha e participe da ceia. Amém? Queridos, nós vamos continuar aqui. Nós estamos tomando algumas posições, fazendo aos poucos diferente. Daqui uns dias, um dos nossos cultos, vocês vão ter o prazer de estar conosco lá na casa do Wander e do Daniel, como já estivemos lá na casa da Bárbara e da Thalita. Também aqui na minha casa eu espero estar fazendo, na casa da pastora Vera, quando for possível. E nós estamos aí orando e buscando em Cristo a nossa volta, que não vai acontecer de uma vez, mas já começou a se mover no mundo espiritual, está se concretizando no mundo físico. Amém? Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão adoentados, aqueles que estão aí com diagnósticos tão difíceis, né? A nossa querida irmã Isa, que está sempre aí puxando a rede de oração, com aquela lista maravilhosa, né? Que nos ajuda a lembrar. E você que também quer participar, quer receber oração, quer indicar alguém, entre em contato conosco. Amém? Então, que o Senhor abençoe a cada um. E eu estava aqui lendo, né, em João, e gostei muito do final do texto de Pedro. Depois vamos pedir aí os meninos para que encerremos com um hino, né? Estou vendo aí o Wander com o violão, mas Pedro, segunda carta de Pedro, no último versículo 3,
ele fala algo e é sobre essa bênção que eu quero terminar a minha fala aqui. Depois os meninos vão estar cantando, a gente vai estar terminando. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como não dá para falar assim perto, com exceção aí dos irmãos que estão mais próximos, mas diga para você mesmo, ó, Márcia, eu estou dizendo para mim, Márcia, você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque a Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Meu irmão, quer crescer em alguma coisa? De altura não dá mais, tá? Dá para os lados, grande chance. Mas para cima, dificilmente. Mas você e eu podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Pastora Vera, continuamos aí em nome de Jesus juntas, nessa batalha. Lucas, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Barbie Thalita, as empreendedoras, Deus abençoe a vida de vocês. Daniel e Wander também, que Deus abençoe. Antes do Wander e Daniel cantarem aqui conosco, abre aí o seu microfone, dá um tchauzinho para os nossos irmãos. Moisés, vem aqui dar um tchauzinho para o pessoal. Moisés acompanhou conosco aqui, mas o outro telefone descarregou. E ele está aqui, já participou da ceia. Dá um tchau aqui para os nossos irmãos. Tchau. Ah, tá só a mão dele que vocês estão vendo. Paz. Paz, irmãos. Fiquem em paz. Amém. Paz, pastor. Tchau, Daniel. É só Tchau, para você, Moisés. Daniel. Tchau. Tchau, Moisés. Bom te ver. O Wander também vai um tchauzinho. Tchau, Moisés. Um Vamos abraço. cantar e estamos encerrados em nome do Senhor. Vamos lá, Amém. meninos. Tirem o hino para a gente. Eu gostaria que nós fizéssemos este momento como uma criança que pede um colo para seu pai, para seu responsável, seu tutor. É engraçado quando você vê uma criança pedindo colo, ela faz assim com as mãozinhas, né? Então vamos colocar as nossas mãos pro alto neste momento, fechar os nossos olhos e vamos entoar isso para o Senhor, porque Ele realmente fez esse caminho para nós. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor.
Aleluia, que assim seja, por esse caminho que já está aberto. Amém. Vamos trilhar por ele. Grande abraço a Até todos. sábado. Em nome de E Jesus. no outro sábado, em nome de Jesus.